Olá, caríssimos jovens de boa índole. Daqui fala convosco o vosso terapeuta espiritual, o jovem de boa índole. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. É claro, aqui na terapia espiritual temos abordado os temas pertinentes e que não perdem a sua relevância do ponto de vista de importância. Sendo assim, nós vamos falar sobre a conexão entre o homem e a mulher. Há uma conexão muito profunda entre o homem e a mulher. É sabido que do ponto de vista histórico, histórias essas provenientes da Bíblia, sabemos que o homem foi criado por Deus. E o homem tinha a autoridade máxima. O homem tinha o poder sobre os animais, sobre a terra, sobre os mares, sobre os rios. Mas ainda assim o homem não se sentia completo. Ainda assim o homem não se sentia realizado. Havia um vazio enorme no seu coração. E Deus, sondando o seu coração, notou então este vazio. Notou este vazio que fazia do homem um ser incompleto, um ser triste, um ser infeliz. E Deus então, para resolver essa situação que havia no coração do homem, criou a mulher. A partir do momento o homem tornou-se completo. A partir do momento em que a mulher foi criada, o homem tornou-se feliz. Porque o complemento do homem era a inexistência da mulher. E quando a mulher passou a existir, o homem então tornou-se completamente feliz, tornou-se completo. E existe uma simbiose, uma conexão muito profunda do ponto de vista espiritual entre o homem e a mulher. O homem e a mulher, quando juntam-se, tornam-se uma só carne. Automaticamente passam a ser um só. Automaticamente passam a ser uma única pessoa. Seguem a mesma direção, têm os mesmos objetivos, têm os mesmos afazeres, até podem ter pensamentos diferentes, porque não são iguais. Mas do ponto de vista espiritual, eles tornam-se um só, que após esta união entre os dois, caso o casal perceba esta realidade fundamental e estritamente espiritual, então o casal vive em função desta mesma realidade e consegue então ter uma direção mais apurada e muito mais abençoada. Muito mais abençoada, porque ambos são um só. O homem sem a mulher não vive. E a mulher sem o homem não vive. Não é do ponto de vista natural. Eu não estou a me referir do ponto de vista natural, porque existem diversas mulheres solteiras. Existem diversos homens solteiros. Mas do ponto de vista espiritual, a mulher morre espiritualmente falando e o homem morre também espiritualmente falando. Por quê? Porque Adão a ter um homem completo do ponto de vista natural, mas do ponto de vista espiritual era incompleto. Por isso que, apesar dele ter tudo à sua disposição, os mares, a terra, os animais, apesar dele ter a autoridade dada por Deus para governar o mundo, ainda assim sentia-se incompleto. Por quê? Por que ele sentia-se incompleto? Porque faltava alguém para lhe complementar. Faltava alguém que poderia completá-lo. E quem era esse alguém? A mulher. Do ponto de vista espiritual, Adão era um homem completo. Por isso que o próprio Deus fez questão de criar a mulher para que o homem se tornasse completo. E às vezes quando falamos, não, o homem sem a mulher não vive e a mulher sem o homem não vive, muita gente questiona, eu sou solteiro, estou aqui a viver muito bem, eu sou solteira, estou aqui a viver muito bem. Não, do ponto de vista natural, você pode viver bem. Mas do ponto de vista espiritual, você sabe que está incompleto. Você sabe que está incompleta. Há um vazio, aquela solidão. Não tens alguém para partilhar consigo uma vida. Não tens alguém para partilhar uma direção, uma opinião, construir a sua vida conjugal. Não tens. Sendo assim, você torna-se uma pessoa incompleta, uma pessoa vazia do ponto de vista espiritual. Nós temos a narrativa bíblica para acrescentar nessa profundidade espiritual a mulher de Jó. Por que a mulher de Jó não foi tocada pelo diabo? Quando Deus permitiu que o diabo tocasse Jó, tocasse os seus bens, tocasse os seus filhos e arruinasse a sua vida por completo, por que a mulher de Jó não foi tocada? Já se perguntaram por quê? Era suposto ela ser tocada porque ela fazia parte do agregado familiar de Jó, mas não foi tocada, os filhos morreram, os animais morreram, ela ficou ilesa por uma única razão. Porque ela e o Jó eram automaticamente uma só carne. Se Jó morresse,
é como se a esposa dele também morresse no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, ambos eram um complemento um do outro. Entretanto, se Jó fosse tocado, automaticamente a mulher dele também seria tocada. Mesmo a própria mulher, entre aspas, ser uma pessoa que não professava a fé de Jó, mas ainda assim o diabo não o tocou. Ele era muito vulnerável do ponto de vista espiritual. Então era suposto ela ser uma das pessoas a ser tocada, mas ainda assim foi poupada, porque Deus sabia que ela e Jó eram uma só pessoa. Entre o casal tem que haver cumplicidade, entre o casal tem que haver união, entre o casal tem que haver confiança, tem que haver respeito, amor acima de tudo. Sobretudo, entre o casal deve haver espiritualidade. O casal deve cultivar 3 pilares fundamentais, que é o amor, o perdão e a paciência. Quando ambos constroem a sua relação conjugal em cima desses 3 pilares, sobretudo desenvolvem a espiritualidade ligada a Deus, então essa relação é sólida, essa relação é abençoada, essa relação é consolidada. Portanto, hoje eu expliquei sobre a conexão entre o homem e a mulher. Existe uma conexão espiritual. Muito além da conexão natural, existe uma conexão espiritual, que vai além de qualquer conexão natural entre o homem e a mulher. Ambos foram feitos para viverem de forma inseparada. Portanto, eles têm que viver juntos até um dia o Criador decidir que um faleça. Mas até lá, ambos têm que viver juntos, unidos e permanentes. Hoje, na terapia espiritual, falamos da conexão existente entre o homem e a mulher. Entretanto, conseguimos notar a profundidade espiritual inexistente entre os mesmos. Sendo assim, espero voltar a falar sobre assuntos que visam a área espiritual, que visam a espiritualidade no próximo vídeo. Subscrevam no canal, não esqueçam de subscrever no canal, não esqueçam de procurar o canal no YouTube, Terapia Espiritual Jovem de Boa Índole. Participem, deem as vossas opiniões, sugestões, partilhem conhecimentos que visam a área espiritual e não se intimidem em falar abertamente sobre todos os temas que nós abordaremos aqui no canal. Um forte abraço. Falou convosco o Jovem de Boa Índole. Até o próximo vídeo.